Olá, então, agora sim estamos gravando. Muito boa noite a vocês. Estamos aqui no nosso sexto encontro, hoje, dia 7 de março de 2023, às 19h07. Eu estou aqui com o Léo. Boa noite, Léo, tudo bom? Como é que você está? Boa noite, Gustavo. Como vai? Tudo jóia, e você? Estamos juntos aí, né? Mais um percurso aí. E Elaine, boa noite, querida. Tudo bem com você? Eu não sei se ela está com áudio, mas cumprimentando aí, né? A quem estiver assistindo a gravação, alguns já disseram, né, da possibilidade de estar aqui no ao vivo hoje, que eu brinco que é presencial, né? De certa forma é presencial, porque estamos aqui com nossos corpos, apesar de serem lugares diferentes, não deixa de ser um presencial, né? Um ao vivo presencial online, né? Mas aos que estão assistindo a gravação aí, meu muito boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário. Vamos seguindo aí na nossa mesma dinâmica, né? Hoje, começando aí a segunda parte, ou a primeira parte, né? Na verdade, a primeira parte do seminário, depois da aula que lemos sobre a excomunhão, que discutimos sobre a excomunhão e vimos ali as perguntas que Lacan joga nessa excomunhão, né? As 7 principais perguntas, falamos aí dos conceitos, né? Falamos aí do que é a psicanálise, discutimos se a psicanálise é ciência, fizemos aquela dinâmica do standard, né? Aquele tipo, foram 5 encontros focados aí na leitura dessa excomunhão, mas que geraram debates bem interessantes, né? Coisas bem profícuas, e é assim mesmo que o seminário vai se construindo, né? Então, como ele mesmo coloca lá no finalzinho, aqui está na página 20, né? Ele coloca que o que quer que ele seja, tal modo de interrogar o campo da experiência no nosso próximo encontro vai ser guiado pela referência seguinte: que estatuto conceitual devemos dar a 4 dos termos introduzidos por Freud como conceitos fundamentais. Nominalmente, o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão. Então, ele terminou a aula assim. Tem uma pergunta aqui depois, bem interessante, que a gente pode explorar depois, né, do Torto, mas podemos deixar essas perguntas para depois, né? Então, começando aí na divisão de Jacques Lamillard, né? Então, nós temos aí a primeira parte, né, o inconsciente e a repetição. E passando aí, temos o segundo capítulo, a segunda sessão do seminário, né? Se não me engano, do dia 24, do dia 22, errei por 2, né? Mas tudo bem. Onde aí nós vamos começar a explorar o inconsciente, colocado como Lacan aí como um dos conceitos fundamentais, né? Eu gosto, estava falando aí antes da gravação começar, né? Eu gosto do título que é colocado aqui, porque ele dá certo até um duplo sentido, né? Uma dupla interpretação. O inconsciente freudiano e o nosso, ou seja, o nosso lacaniano, o que quer que seja, né? Ou o nosso, né? E aqui vamos ter, nessa lição, a famosa frase, né? Que o inconsciente não é o lugar das divindades da noite. Então, eu acho uma lição até bem poética, inclusive começa com um poema, né? Lacan começa aí com um poema. Então, para a dinâmica desta lição, eu separei aqui 2 sessões, né? Vamos ver até que ponto que vai. E vamos fazer da seguinte forma, convido você a fazer da seguinte forma. Vou fazendo a leitura, vou fazendo algumas pontuações, né? Vocês podem abrir o microfone a hora que for, fazer as pontuações de vocês, né? E aí depois, ao final, a gente abre e vocês falam as impressões que vocês tiveram, né? O que atravessou vocês, o que ficou de vocês, o que vocês colocam de vocês aí nessa lição. Ok?
Então, seguindo aqui, vendo já a subdivisão que tem, né? Nós vamos ter aí pensamento selvagem, né? Uma coisa muito... Olá, Miriam, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. Né? O segundo tópico que está aí é uma coisa muito interessante, ó, só a causa daquilo que manca, né? Que claudica, que tropeça. Nós vamos ver que o inconsciente aí é da ordem de um tropeço, né? E essa palavra Lacan usa muito, claudicar, né? O tropeçar, né? É interessante que em francês falta é manque, né? Então só a causa daquilo que manca, ou daquilo que falta, dependendo da interpretação do original, né? Lembrando que isso aqui não está no original, né? Essas divisões são divisões do Jacques Lamillet, né? E aí, ó, 4 palavrinhas, inclusive uma delas que eu falei, né? Iância, né? Tropeço de novo, né? O tropeço, achado e perda. Por isso que eu fiz uma referência aí ao mancar, né? Ao manque, do francês, que é perda, né? Depois nós vamos ter aí a descontinuidade e a questão do signorelli. Signorelli de psicopatologia da vida cotidiana, né? Então vamos lá. Lacan sendo Lacan, né? Para começar na hora, porque nós já estamos com 15 minutos de atraso no nosso horário, vou encetar minha fala de hoje com a leitura de um poema que, na verdade, não tem nenhuma relação com o que lhes vou dizer, mas sim com o que disse o ano passado em meu seminário sobre o objeto misterioso, o objeto mais oculto, o da pulsão escópica. O seminário anterior é o seminário da angústia, né? O seminário da angústia não contando com o seminário do nome do Pai. Aqui ele está fazendo uma referência ao objeto da pulsão escópica, que no seminário 10 ele esboça um pouco, né, já o objeto pequeno a, e esse é o ponto, um dos pontos do seminário da angústia, né? Trata-se do curto poema que, na página 73 de Fudelsa, Aragon intitula Contracanto. Aí eu coloquei aqui na tela para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Foi o único slide que eu fiz desse encontro, eu acho. Que fica melhor você ler poesia, se você escutar poesia e ler ao mesmo tempo, né? E diz o seguinte: é em vão que tua imagem chega ao meu encontro, e não me entra onde estou, que mostra apenas. Voltando-te para mim, só poderias achar, na parede do meu olhar, tua sombra sonhada. Eu sou esse infeliz comparável aos espelhos, que podem refletir, mas que não podem ver. Como eles, meu olho é vazio, e como eles, habitado pela ausência de ti, que faz sua cegueira. Várias interpretações cabíveis aqui, né? Como ele já coloca, que é sobre o objeto misterioso, o objeto mais oculto, o da pulsão escópica, ficamos aí a várias interpretações. Mais para frente esse poema aparece de novo, né? Fu, né? Doido, louco, né? Fu delsa, né? Muito bem. Seguindo então. Dedico este poema à nostalgia que alguns podem sentir daquele seminário interrompido, daquilo que nele eu desenvolvia sobre a angústia e sobre a função do objeto pequeno a minúsculo. E aqui agora ele faz referência ao seminário do nome do Pai. Ok, gente? Muito bom. Eles sacarão, e aí tem uma nota de tradução aqui, mas não
eles, é porque sacarão, né? Vamos colocar assim, isso é uma coisa tá uma coisa bem informal do português, né? Existem umas notas que são importantes às vezes a gente pontuar, né? Então diz aqui o Magno, né? Foi o tradutor. Traduziremos frequentemente o verbo saisir pelo português sacar, o qual, além de ter no português oficial significação mais aproximada do verbo francês do que as frequentes traduções por compreender, perceber, aperceber-se, etc., foi retomado pela língua no reforço da gíria a ser reconhecido e já bem entronizado na fala cotidiana do brasileiro, como a mais precisa, se não preciosa, tradução, a nosso ver, do verbo saisir, do francês. É uma questão de tradução aqui. Para trazer também esse tom dessa oralidade, né, ao discurso. Né? Talvez soa meio estranho, mas tentando fazer a versão do que foi falado, né, dentro da transcrição, da estenografia, às vezes, no seminário existem algumas palavras ou algumas expressões que a gente fica assim, nossa, mas isso é tão informal, mas creio que seja uma ferramenta aí do tradutor para manter essa oralidade, essa característica informal, né, do discurso. Né? Mas só disse que tem uma nota 4 aqui, só algumas são importantes. Então lá, eles sacarão, eu acho, esses tais, desculpo-me por ser tão alusivo, eles sacarão o sabor do fato de Aragorn, nessa obra admirável, onde me orgulho de encontrar o eco dos gostos de nossa geração, que faz com que eu seja forçado a me reportar a meus camaradas da mesma idade que eu, para poder ainda me entender sobre esse poema. Aragorn faz seguir seu poema com esta linha enigmática. Assim me disse uma vez An-Nadi, quando o convidaram para uma circuncisão. An-Nadi, poeta persa. Ponto em que aqueles que ouviram meu seminário do ano passado reencontrarão a correspondência das formas diversas do objeto pequeno a com a função central e simbólica do menos fi, aqui evocado pela referência singular e certamente não casual que Aragorn confere a conotação histórica, se assim posso dizer, da emissão por seu personagem, o poeta louco deste contracanto. Só uma introdução aí, né? Algumas referências, uma introdução aí, referência ao seminário anterior. Né? Vamos seguindo. Há algumas pessoas aqui, eu sei disso, que estão se introduzindo ao meu ensino. Elas se introduzem através de escritos que já fizeram época. Eu gostaria que elas soubessem que uma das coordenadas indispensáveis para apreciar o sentido desse primeiro ensino deve ser encontrada no seguinte: que elas não podem, onde estão, imaginar até que grau de desprezo ou simplesmente de desconhecimento para com o seu próprio instrumento podem chegar os praticantes. Olha que forte aí, vai casar com o que a gente estava falando da excomunhão, né? Elas não podem, onde estão, imaginar até que grau de desprezo ou simplesmente de desconhecimento para com seu próprio instrumento podem chegar os praticantes. Que elas saibam que, durante alguns anos, foi preciso todo o meu esforço para revalorizar aos olhares deles esse instrumento, a fala, para lhe devolver sua dignidade e fazer com que ela não seja sempre, para eles, essas palavras desvalorizadas de antemão,
que os forçavam a fixar os olhos em outra parte, para lhes encontrar um fiador. A fala é o fazer falar. Lembram-se do mutismo? Discutimos lá a suspensão do mutismo, sujeito suposto falante, né? Acho que a gente abordou um pouquinho disso, né? O fazer falar. E aqui vejam, ele coloca que isso que é realmente o que seria o instrumento da psicanálise, estava sendo esquecido, né? Sabemos aí de toda a crítica à psicologia do ego e tudo mais, né? Então ele continua dando as cutucadas dele, né? Assim é que passei, pelo menos por algum tempo, por ser obsedado por não sei que filosofia da linguagem, mesmo heideggeriana, quando se tratava apenas de uma referência propedêutica. E não é porque eu falo nessas coisas que eu tenha que falar como filósofo. Para me defrontar com algo diferente, que aqui estarei efetivamente mais à vontade para nomear, o de que se trata é algo que não chamarei de outra coisa, senão a recusa do conceito. É por isso que, como anunciei no fim da minha primeira aula, é aos conceitos freudianos principais, que isolei como sendo em número de 4, e mantendo propriamente essa função, que tratarei hoje de introduzir vocês. Essas palavras que estão aí no quadro negro, sob o título de conceitos freudianos, são os 2 primeiros, o inconsciente e a repetição. Aí é interessante fazer o exercício de se imaginar lá no seminário, né? O quadro atrás, todo aquele... O auditório de Lacan, né? Como se a gente estivesse numa aula mesmo, né? Então, a transferência, eu a abordarei, assim espero, da próxima vez, nos introduzirá diretamente aos algoritmos que acreditei dever adiantar na prática, especialmente para os fins do nosso manejo da técnica analítica como tal. Quanto à pulsão, ela é de acesso ainda tão difícil, a bem dizer, tão inabordado, que não creio poder fazer mais este ano do que só tornar a ela depois que tivermos falado da transferência. Se a gente for olhar aqui a divisão das aulas, né, realmente vai ser junto, né? Então nós temos aí as 3 aulas importantes sobre a pulsão, principalmente a desmontagem da pulsão, né? Vai se falar muito sobre isso justamente com a transferência e com a questão da presença do analista, que a gente já citou um pouco, né, quando abordávamos as questões da excomunhão, né, a questão da presença do analista, até nos standards e nos não standards que falamos, né? Então aqui ele está desenhando o que ele pretende fazer, né? A pulsão é esse conceito que ele destrincha em vários outros seminários, né? No 7, no 4, então isso aí é sempre recorrente, né? Veremos, então, apenas a essência da análise, especialmente o que tem nela de profundamente problemático e, ao mesmo tempo, diretor, a função da análise didática. Só depois de passar por essa exposição é que poderemos, talvez, pelo fim do ano, sem que nós mesmos minimizemos o lado movente, se não escabroso, da aproximação desse conceito, abordar a pulsão. Isso, em contraste com os que nisso se aventuram em nome de referências incompletas e frágeis. As 2 flechinhas que vocês estão vendo, indicadas no quadro, depois de o inconsciente e de a repetição, visam o ponto de interrogação
que segue. Eu nunca vi, mas acho que são 2 setinhas para baixo. Eu cheguei a ver isso em alguma transcrição, mas acho que são 2 flechinhas para baixo. Eu não cheguei a procurar para trazer, mas, enfim. Ele indica que nossa concepção do conceito implica ser este sempre estabelecido numa aproximação que não deixa de ter relação com o que nos impõe, como forma, o cálculo infinitesimal. E aí tem uma citação que eu já usei bastante, eu acho que eu até já trouxe aqui em tela, se não vocês me falam, que é essencial com aquela questão do conceito, né? Diz Lacan, se o conceito se modela com efeito por uma aproximação da realidade que ele foi feito para apreender, só por um salto, por uma passagem ao limite, é que ele chega a se realizar. Então, o conceito ele não existe sem a prática, né? Eu vou ler essa passagem de novo, se alguém quiser marcar ou fazer alguma anotação. Eu acho essa passagem de uma riqueza muito grande para essa questão de que os conceitos eles só valem na clínica, né? Como a gente já trouxe as outras vezes. É através da prática que esses conceitos se mostram, senão eles são somente conceitos, né? Por isso que eu acho que até trouxe aqui a questão do psicanálise clínica, né? Como um belo de um pleonasmo, né? Então, se o conceito se modela com efeito por uma aproximação da realidade que ele foi feito para apreender, só por um salto, por uma passagem ao limite, é que ele chega a se realizar. Daí somos requisitados ao dizer no que pode dar, direi, sob forma de quantidade finita, a elaboração conceitual que se chama o inconsciente. Igualmente para a repetição. Está claro aqui o que ele está chamando de conceito, o que ele está trazendo, né, que a questão que não é um conceito estático, não é um conceito fixo, não é um conceito que se modela, citando aqui novamente, por uma aproximação da realidade que ele foi feito para apreender. Né? Que são coisas bastante abstratas, né? Vamos dizer assim. São coisas bastante abstratas para você conceituar. Né? Os outros 2 termos inscritos no quadro, no fim da linha, o sujeito e o real, é em relação a eles que seremos levados a dar forma à questão posta da última vez. Pode a psicanálise, sob seus aspectos paradoxais, singulares, aporeicos, ser considerada entre nós como constituindo uma ciência, uma esperança de ciência? Discutimos isso também, né, introdutoriamente, chegamos à conclusão que não, né? Acho que todo mundo chega a essa conclusão que não, mas seguindo aqui, né? Algumas pessoas insistem que sim até hoje, né? Deveria ser uma ciência, né? Bom, tomo primeiro o conceito de inconsciente. Então agora nós vamos começar a falar justamente aí do inconsciente como conceito, do inconsciente lacaniano, vamos dizer assim. Aí é interessante fazer o exercício de pensamento, né? E aí eu separei essa parte para criar um pequeno debate, né? Eu não, a Miriam e a Elaine não se manifestaram, mas eu estou considerando que estão aí, né? Eu estou aqui. Eu estou aqui, então, Gustavo. Tá joia, querida. Bem-vinda.
É porque eu cumprimentei, não achei que só estivesse ouvindo. É que você Bom, começou a falar e eu falei, deixa quieto, deixa ele continuar. tudo bem. Bom, gente, então vamos ter uma ideia, antes da gente seguir aqui com Lacan, né? E a famosa frase, o famoso aforismo dele já está aqui logo no começo da segunda parte. Mas eu queria perguntar a vocês, qual é a ideia de vocês de inconsciente? O que é o inconsciente, que a gente tanto fala na psicanálise? O que é o inconsciente? Que é a diferença da psicanálise para a psicologia, por exemplo? A psicanálise lida com o inconsciente. A psicologia lida com o consciente. Qu'est-ce que c'est l'inconscient? Brincando um pouquinho de Lacan. O que é o inconsciente? O que vocês entendem como inconsciente? Gostaria de ouvi-los um pouco a respeito. Não? Eu gosto da definição do aforismo, né, do Lacan, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Entender que o inconsciente ele tem manifestações, né, e essas manifestações elas são encontradas de forma assim privilegiada na clínica, né? Mas a gente pode pensar, né, quando ele coloca essa questão do inconsciente freudiano e o nosso, eu acho que de certa forma ele tá colocando uma coisa assim, sou freudiano, mas estou avançando em algumas coisas, né? É, o inconsciente que o Lacan pensa, claro que há algumas aproximações com os textos freudianos, né? Principalmente com a interpretação dos sonhos, Xiste, a sua relação com o inconsciente, psicopatologia da vida cotidiana, onde o significante está ali. Mas quando a gente vê essa questão, principalmente topológica no Freud, e depois topológica para o Lacan também, a gente vê algumas diferenças, né? Pelo menos eu percebo algumas diferenças. Principalmente esse inconsciente para o Lacan, como você falou aí, né? Que não está nas divindades da noite, né? Inconsciente do tropeço, é o inconsciente do rasteiro, vamos colocar assim, inconsciente rasteiro, está na superfície, às vezes está no óbvio, sabe? Então não é um inconsciente hermenêutico, profundo. Eu começaria isso daí. Tem tanta coisa para a gente falar. Sim, sim. Mas é porque é uma palavrinha que a gente está sempre utilizando, né? E que é inconsciente, inconsciente. E nós estávamos falando de conceito aqui, às vezes é difícil você conceitualizar. Mas é exatamente. Para psicologia, por exemplo, eu estava lendo um artigo do Freud, Tratamento Anímico, me esqueci o título. O que é, por exemplo, a experiência do sonho para psicologia, né? Para algumas psicologias? Estímulos, né? Simplesmente estímulos. Coisas banais. Você sonhou, exemplo da banalidade. Você estava com sede, você sonhou que estava tomando água. Entendeu? Essa coisa extremamente fisiológica que a gente encontra. Já em Freud, não, né? Já em Freud, a gente tá a questão do desejo, tem essa dimensão do significante, do resto diurno. Né? Uhum. Então, ele realmente ele abre um leque assim, inesgotável, né? Para a gente pensar. Também, como não pensar, por exemplo, às vezes esse inconsciente que não se apresenta da mesma forma que na clínica, mas se apresenta na literatura, né? Igual ontem o Alexandre falou da questão do Hamlet, né? Uhum. E as voltas do desejo, fragmentos, né? Tanto da histeria como da neurose obsessiva, mas a questão do desejo, né? Essa questão do, né? Ser ou não ser, né? O que faço com este ser? Então são coisas muito bacanas. Muito bom, isso mesmo. Isso mesmo. O inconsciente é tão
tão essencial, vamos dizer assim, para a psicanálise, como bem sabemos, né, que é um dos textos metapsicológicos de Freud, que merece uma lida. Quem não leu o Inconsciente nos textos metapsicológicos, corra e leia, né? E não é uma invenção freudiana. O Freud, ele inventou o inconsciente. Não. O inconsciente já tem seus traços, né, desde da filosofia, da literatura. Ele só sistematizou o inconsciente, que ele aparece usando já as frases que ele já tem, né, através dos xixes, dos lapsos, dos sonhos, né. Mas eu gosto muito daquela analogia que às vezes as pessoas acham que o inconsciente é aquela coisa que fica na caixinha, né? Que você, agora foi meu inconsciente, foi culpa do meu inconsciente. Eu não fiz isso, foi por causa do meu inconsciente, né? Então você está se eximindo de toda a responsabilidade, né? Então, a gente tem que ver exatamente isso que você falou. O inconsciente é naquilo que tropeça. O inconsciente como aquilo que claudica. O inconsciente do tropeço. O inconsciente que está presente conosco o tempo inteiro, né? E que ele fala, como ele é estruturado, como uma linguagem, que é o que ele já começa aqui, o item 2 falando isso, né? Agora ele é estruturado como uma linguagem. Agora, qual que é a estrutura de uma linguagem? Aí a gente tem que pegar o aforismo e destrinchar, né? Metáfora, metonímia. Exato. Através das metáforas, das metonímias, né? Que aí seriam os deslocamentos e as condensações. Se a gente for pegar essa questão da percepção lá no projeto, a gente já vai ter percepção no sistema Phi, no sistema ômega, etc, etc, etc. Né? Se você for pegar a questão da representação das ideias, das Vorstellung Representatives, Freud iria acabar desembocando na questão de significante. Né? Freud iria acabar desembocando nisso, só não teve tempo. Então é uma sequência. Então não há uma diferença muito... Há uma diferença, mas não há uma diferença muito gritante. Uma coisa complementa a outra, né? E é aqui que ele vai começar a desmembrar isso aí, citando inclusive até Kant, né? O princípio da causalidade natural e da causalidade mental. Da causalidade natural, eu estou com sede, eu bebo água, né? É uma causalidade natural. Agora, eu vou pensar em me levantar aqui para fechar a janela porque está fazendo barulho. Aí é uma causalidade mental. Né? Ele vai citar algumas coisas, né, de Kant, e aí nós podemos ter, sem entrar muito em detalhes, para não fugir muito do texto, senão dá uma volta bem boa, o inconsciente, em seus sentidos. O inconsciente no seu sentido descritivo, né, o que é o inconsciente no seu sentido descritivo, o inconsciente no seu sentido sistêmico, como você até citou a palavra, né, a topologia aí, no seu sentido sistêmico, e o inconsciente no seu sentido dinâmico, que seria o quê? O conflito entre as pulsões aí. Então, nós podemos abranger o inconsciente nesses 3 sentidos principais. Né? E aí, dentro disso, seguindo aqui o cronograma de Lacan, nós vamos ter aí a rede de significantes, né? Depois nós vamos ter a rede de significantes, e onde que entra a questão da repetição, que é a famosa aula do Tiquet e automaton. Né? A famosa aula do Tiquet e do automaton. Então é isso que ele vai começar a estruturar aqui. Né? Não vamos nos preocupar em tudo apreender, como vocês já estão cientes. Vamos tentar fazer com que o texto nos questione, fazer com que o texto nos pergunte. Ok? Não precisamos compreender tudo para seguirmos adiante. Eu gosto sempre de lembrar isso. Né? Então, nós vamos ver essa questão da iância, né? A palavra que já estava ali, a iância, que seria esse intervalo entre os quais não existe.
Deixa eu ler a definição de ânsia aqui, que está muito boa. Intervalo entre o que não existe e o que está prestes a existir. Um espaço subjetivo e temporal que abriga alguma coisa ainda não realizada ou inexistente. Esse é o conceito de iância. O inconsciente se localiza nessa iância, né? Intervalo entre o que não existe e o que está prestes a existir. Engraçado, Gustavo, posso interromper? Pode. Em relação a essa Janssen, me lembrei muito da análise mesmo, né? Do processo da análise. O intervalo, por exemplo, entre uma sessão e outra, né? O que é pensado, que às vezes o sonho, né? Que é lembrado, né? Que te toca, que te traz aquela importância, mas esse intervalo, por exemplo, você sonha, né? E ele acontece, de fato, essa experiência analítica, né? Ela só acontece quando você está com um analista, né? Porque, né? Por que falar do sonho? Assim, por que pensar o sonho assim, sem um analista, né? Seria uma coisa, essa dimensão, né? Desse intervalo é interessante. O interstício entre as sessões ele é muito importante para que isso apareça, para que algo do inconsciente fale aí. Por isso que o corte é importante. Corte bem feito e feito na hora certa, né? Não é sair pegando a tesoura e cortando, né? Como... Corte Tramontina. Não, pois é, né? Porque a sessão tem que dar 15 minutos e eu tenho outro paciente esperando ali fora. Não é bem por aí, mas esse corte que faz efeito. Né? Lembra, Gaeta, nós temos o corte da sessão e o corte na sessão. Às vezes, na própria sessão, um pequeno corte ele produz essa ânsia que vai ser de extrema valia. Né? Muito bem. Então, vamos seguir. Já dei o preâmbulo aí, já extrapolei o preâmbulo, deixando algumas outras dicas para vocês, mas vamos lá. E sobre essa questão do inconsciente, eu não posso deixar de indicar aqui, além do livro do próprio Freud, né, do Daniel, O Inconsciente, Onde Mora o Desejo, onde ele explicita toda a história do inconsciente na filosofia, depois passa pelo texto metapsicológico e chega ao inconsciente lacaniano. Um livrinho, é facinho de ler, né? Freud, Onde Mora o Desejo, o inconsciente, perdão, Onde Mora o Desejo, tá? Isso aqui é praticamente livro de cabeceira para se estudar esse assunto. Né? Então vamos lá, vou seguir aqui. E aí já vem a famosa frase. A maioria desta assembleia tem noção de que já adiantei isto. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Seminário 5, né? Enfim. O que se relaciona com um campo que hoje nos é muito mais acessível do que no tempo de Freud. Ilustrarei com algo que é materializado num plano seguramente científico, com esse campo que explora, estrutura, elabora Claude Lévi-Strauss e que ele rotulou com o nome de pensamento selvagem. Estruturalismo. Pensamento selvagem é até o nome do livro. Bom, vamos... Opa! Estão caindo as minhas notas. Tá vendo? Chuva de notas. Depois mistura tudo. Bom, essa aqui eu marquei essa fala aqui também, né? Fiz a... Antes de qualquer experiência, antes de qualquer dedução individual, antes mesmo que se inscrevam as experiências coletivas, que só são relacionáveis com as necessidades sociais, algo organiza esse campo, nele inscrevendo as linhas de força iniciais. É a função que Claude Lévi-Strauss nos mostra ser a verdade totêmica e que reduz sua aparência, a função classificatória primária.
Olha o Totem Tabu chamando aí de novo, né? Eu vou seguir para não viajar muito. Eu acho que essa parte aqui está bem autoexplicativa, do jeito lacaniano de ser. Antes, ainda que se estabeleçam relações que sejam propriamente humanas, certas relações já são determinadas. Elas se prendem a tudo que a natureza possa oferecer como suporte. Suportes que se dispõem em temas de oposição. A natureza fornece, para dizer o termo, significantes, e esses significantes organizam de modo inaugural as relações humanas, lhes dão as estruturas e as modelam. O importante para nós é que vemos aqui o nível em que, antes de qualquer formação do sujeito, de um sujeito que pensa, que se situa aí, isso conta, é contado, e no contado já está o contador. Ouçam isso com atenção. O importante para nós é que vemos aqui o nível em que, antes de qualquer formação do sujeito, de um sujeito que pensa, que se situa aí, isso conta, isso é contado, e no contado já está o contador. No falado já está quem fala. Vamos lá. Só depois é que o sujeito tem que se reconhecer ali. Reconhecer-se ali como contador. Somos seres falados antes de sermos seres falantes. Somos falados antes de falarmos. Somos contados antes de contarmos. É isso aqui. Deixa eu só terminar esse parágrafo aqui, eu passo a palavra. Vejam. Lembremos a topada ingênua em que o medidor de nível mental se esbalda com sacar o homenzinho que enuncia. Tenho 3 irmãos, Paulo, Ernesto e eu. Mas é muito natural. Primeiro são contados os 3 irmãos, Paulo, Ernesto e eu. E depois há o eu, no nível em que se diz que eu tenho que refletir o primeiro eu, quer dizer, o eu que conta. Trecho aí que dá para fazer 2 horas de fala a respeito, levar para o grafo do desejo e falar um monte de coisa. Pode falar, Léo. Uma pergunta em relação ao que você falou sobre o contador, a gente pode aproximar com o que o Lacan falou sobre o falacer? Sim, par lettre. Sim, creio que sim. É o ser que fala, né? Esse Sim. conceito, ele já não está, ele está presente já no seminário 11, ou ele... Não, se não me engano, o par lettre é mais para frente. Mais para frente, né? Vai mais para frente, é. Se bem que é tão difícil precisar essas questões, porque eles vão se elaborando, né? Começa, às vezes, lá no 6, aí depois ele... É igual para o objeto pequeno A, né? Ele começa até lá no 3, depois no 4, depois no 10, então... Mas exatamente. Se você for... Bom, eu não queria muito entrar na questão do grafo, mas é aquela questão de a gente é falado antes mesmo de falar. Antes mesmo da gente ter a noção do eu. É isso que ele está falando aqui, ó. Né? Tenho 3 irmãos, Paulo, Ernesto e eu. Estou contando. Paulo, Ernesto e eu. Mas é muito natural. Primeiro são contados os 3 irmãos, Paulo, Ernesto e eu. E depois ao eu, no nível em que se diz que eu tenho que refletir o primeiro eu.
quer dizer o eu que conta. Então, eu tenho que me colocar como sujeito ali. Pode ser que vou deixar muita coisa, muito fio desencapado aí hoje. Vou tentar encapar muito fio, não. Vou deixar umas coisas aí para a gente ir passando a fita isolante depois, tá? Deixar fios soltos aí. Isso é importante. Vamos seguindo aqui. Hoje em dia, no tempo histórico em que estamos, de formação de uma ciência que podemos qualificar de humana, mas que é preciso distinguir bem de qualquer psicossociologia, isso é, a linguística, cujo modelo é o jogo combinatório operando em sua espontaneidade, sozinho, de maneira pré-subjetiva. A essa estrutura que dá seu estatuto ao inconsciente, fazendo uma comparação aí entre a linguística e o inconsciente. Então, é exatamente isso que funciona na linguística. O modelo é o jogo combinatório que trabalha, que opera em sua espontaneidade, a espontaneidade de quem fala. Nós vamos ter aí os vários níveis linguísticos, mas aí que tem uma diferença na linguística de Saussure, que existe a fala e a linguagem, langue e parole. Na verdade, o Saussure se preocupou em estruturar muito mais uma linguagem, a maneira como que a linguagem funciona. O que ele chama de langue, o que ele chama de fala, é a maneira com que cada um usa esse sistema. Isso é individual. As palavras que eu escolho para expressar uma ideia, elas não vão ser as mesmas que o Léo vai escolher para expressar a mesma ideia. Então, aí nós vamos ter a diferença entre langue, que é a linguagem, e parole. Parole é a fala. O parole é a fala. O jeito que cada um usa esse sistema linguístico para se expressar. Essa é a dicotomia principal de Lacan, de Saussure. O Saussure, não é que o Lacan subverteu toda a parte linguística, não, ele se utilizou da linguística para explicar justamente essa questão do inconsciente estruturado como uma linguagem, mas de um ponto de vista que não foi o privilegiado por Saussure, que foi a questão da parole. Foi a questão da parole. Se vocês lerem lá o Discurso de Roma, né, e função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, função e campo da fala e da linguagem, lá ele faz essa distinção entre o que é fala, entre o que é langue e o que é parole. Né? Então, ele não está subvertendo aí. Bom, ele está subvertendo tudo, né? A subversão que ele faz da linguística é porque a primazia do significante, né? Que no caso é significante. Significado, ele vai e troca isso. Né? Mas justamente para dizer da singularidade de cada um. É o ponto da singularidade de cada um. E esse inconsciente, ele é expressado através de quê? Da fala. E essa fala, ela vem né? Aí vai caber aí no Parletre, eu penso, Léo. Quantas vezes a gente já escutou a mesma coisa, mas de maneira diferente, assim, tá, agora entendi. E era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Vamos pegar aqui, né, o jeito Lacan de explicar, aí vem uma outra pessoa e fala a mesma coisa, você, tá, é isso. Por causa há essa diferença. E aqui é o que ele está chamando de que é um jogo combinatório operado em sua espontaneidade. No caso, o jogo combinatório de palavras, de estruturas, de expressões, em sua espontaneidade da pessoa que fala, daquele que fala, né? Sozinho, de maneira pré-subjetiva. Acho que deu para clarear aí um pouquinho, né? Eu falei que ia deixar os fios encapados, mas o didatismo não permite.
pontos de explanação aí, principalmente, eu fiquei pensando, esse exemplo que você deu, aqui é meu imaginário, né? Quando você escuta, por exemplo, você vai lá no Lacan, poxa, eu não entendi muito bem. Aí você vai no alguém que comenta, né? Claro, com criticidade. Poxa, agora eu entendi. Uhum. Mas tem uma questão que é você, né? É você com o que foi compreendido. Né? Sim, sim. Às vezes é um momento também, né? Tem Você muitas transmite coisas. psicanálise, você deve passar por isso. Né? Como é que é? Você que está transmitindo a psicanálise, que está ensinando psicanálise, está transmitindo aqui. Deve passar por isso, né? Eu estou nesse exercício aqui de imaginação. Você escuta, não entendeu, você vai segunda vez, entende, mas no momento que você passa para o outro, eu acho que isso é interessante, né? Esse momento de encontro, né? Há uma gestalt aqui, penso eu. É por isso que às vezes eu até brinco assim, desculpa se eu estou falando besteira, né? A gente não é dono da verdade, né? Tem Sim. muito isso, né, no procedimento. É o inconsciente se colocando em ação aí, né? Sim. Exatamente. É a questão da TK e do automaton, né, que eu te falei aquela vez, né? Isso aí, é tão simples, né? A gente quer pavonear, né? Assim, é tão simples. Bom, eu não sei se eu já contei para vocês a história do gozo. Que a pessoa perguntou o que era gozo, eu falei, gozo é satisfação funcional. Aí a pessoa ficou assim, é isso? Eu falei, é. Ah, eu achei que vinha uma explicação mirabolosa. Eu falei, bom, sem ser, não sendo muito, não é tão simples assim, mas o gozo é a satisfação funcional. Ah, tá. Aí eu fiquei assim, decepcionou? Não. Ela falou, não, explicou. Eu falei, então tá bom. E é interessante pensar assim, depois que você traz isso de uma forma mais simples, claro, simples aqui, né, com toda a licença poética, quando você fala a partir disso, né, o gozo e satisfação pulsional, e quando eu estou lendo alguma coisa e aparece o termo, né, o gozo ali, fica mais claro entender, né? Então, dentro dessa trama conceitual que é complexa, essa simplicidade é fantástica. E penso eu que o ensino do Lacan ele passa por aí, né? Eu brinco, né? Eu já brinquei com vocês, né? O Lacan é o chacrinha. Eu vim aqui para confundir, não para explicar. Mas se for explicar, não vai dar nada. Não vai dar seminário, né? A estrutura da angústia é a mesma da fantasia. Pronto, acabou. Acabava o seminário 10 ali na primeira linha. E aí, enfim. Né? Logicamente, por exemplo, na questão do gozo, que é uma coisa muito importante e rica, os vários tipos de gozo, etc, 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 é lógico que vão ter outras nuances aí, mas já dá para você começar a ter um pensamento do que se entende como gozo, né? Psicanálise, né? Que é um termo aí adotado, jouissance, né? Vai ser joy, aí se você for traduzir para o inglês, vai dar a ideia de joy, né? Gozo veio, acho que mais da tradução do jurídico, né? Do português veio mais dessa tradição do juiz, né? Gozar férias, essas coisas. Mas o termo mesmo, jouissance, vem dessa questão de não vou dizer prazer, mas vou dizer prazer, mas vocês vão entender, né? Não seja de satisfação, né? De joy, no inglês, né? Joy, né? Então, aí vem a questão das traduções também, que podem causar aí os famosos impasses, como a gente conhece, né? Como tríade, instinto e pulsão. Enfim. Vamos seguir aqui mais um pouquinho, dentro desta premissa, e essa minha está cheia de marcações aqui, as fichinhas até caíram, mas tudo bem, acontece. Então vamos seguir aqui. Vou só retomar, operando em sua espontaneidade, sozinho, de maneira pré-subjetiva. É essa estrutura que dá seu estatuto ao inconsciente. É ela, em cada caso, que nos garante que há, sob o termo de inconsciente, algo de qualificável, de acessível, de objetivável. Olha que interessante. Algo de qualificável, de acessível e de objetivável. Quando incito os psicanalistas a não mais ignorarem esse terreno
que lhes dá um apoio sólido para a sua elaboração, quer isto dizer que eu posso manter os conceitos introduzidos historicamente por Freud sob o termo de inconsciente? Muito bem, não. Eu não penso assim. Bem direto. O inconsciente, conceito freudiano, é outra coisa que eu gostaria de tentar fazer vocês apreenderem hoje. Aí que é o inconsciente freudiano e o nosso. Né? Certamente não basta dizer que o inconsciente é um conceito dinâmico, pois isso é substituir a ordem do mistério mais corrente por um mistério particular. A força. Isso serve, em geral, para designar um lado de opacidade, o inconsciente como opaco. É a função da causa que me referi hoje. A causa, né? A causa que se distingue da lei, né? A causa consciente, causa. Né? E essa questão para designar um lugar de opacidade. Olha que interessante a maneira poética como ele está colocando. Pois isso é subtrair a ordem do mistério mais corrente por um mistério particular. É a função da causa que me referirei hoje. A quem tiver esta veia pesquisadora e quiser pesquisar, né, vamos ao princípio da causalidade em Kant. Da causalidade natural e da causalidade mental. Né? Pode seguir? Aqui eu acho que ele está amarrando tudo muito bem feito. Olha, aqui ele faz menção ao filósofo de Königsberg, né? Um tal de Kant. Não sei quem é. Nem sei quem é. Brincadeira, óbvio. Bem sei que entro por aí num terreno que, do ponto de vista da crítica filosófica, não deixa de evocar uma porção de referências, o bastante para me fazer hesitar entre elas. Apenas sofreremos para escolher. Referências tem aos montes, apenas sofreremos para escolher. Há pelo menos uma parte do meu auditório que vai mesmo ficar sem matar a fome se eu simplesmente indicar que no ensaio sobre as grandezas negativas de Kant, podemos sacar como é bem aproximada a ânsia que, desde sempre, a função da causa oferece a todo saque conceitual. Nesse ensaio, quase se diz tratar-se de um conceito, no fim das contas, inanalisável, impossível de compreender pela razão. Se é que a regra da razão, a Vernunftsregel, é sempre alguma Vergleichung, ou equivalente. E que sobra, essencialmente, na função da causa, uma certa iância, termo empregado nos prolegômenos do mesmo autor. Não vou entrar muito aqui na filosofia kantiana, foi só uma referência a que ele estava dizendo. Né? Então, nós vamos ter essa questão aí da regra da razão, né? Que aqui ele coloca o nome em alemão, né? E a questão dos seus equivalentes. Os seus equivalentes. E logo falando dos prolegômenos aqui, aí... mas vejam aí a questão da iância. Questão da iância. Eu não vou querer lembrar que o problema da causa foi sempre o embaraço dos filósofos e que ele não é tão simples quanto se pode crer ao ver equilibrarem-se em Aristóteles as quatro causas. Pois não estou aqui filosofando
e não pretendo me desincumbir de uma tarefa tão pesada com essas poucas referências que bastam para tornar sensível simplesmente o que quer dizer isso sobre que insisto, as 4 causas aristotélicas. Né? A causa, para nós, qualquer que seja a modalidade com que Kant a escreva nas categorias da razão pura, mais exatamente ele a inscreve no quadro das relações entre a inerência e a comunidade, a causa não é, por isso, racionalizada. A causa não é, por isso, racionalizada. Aqui estamos na crítica da razão pura. Né? Meu amigo Paulo, se estiver aí assistindo, né, aí poderia dissertar aí sobre as 4 causas aristotélicas dentro da sua área de filosofia, né? Mas fica aí os fios desencapados e os textos a serem visitados. E vamos seguir aqui com a questão importante da lei. A lei aparecendo aqui de novo. A causa se distingue da lei. É o que ele está dizendo aqui embaixo. Ela se distingue do que há de determinante numa cadeia, dizendo melhor da lei. Para exemplificar, pensem no que se figura na lei de ação e reação. Só existe aqui, se quiserem, apenas um titular. Um não anda sem o outro. Um corpo que se esborracha no chão, sua massa não é a causa de ele receber de volta sua força viva. Sua massa é integrada a essa força que a ele retorna para dissolver sua coerência por um efeito de retorno. Aqui, nenhuma ânsia, a não ser no final. Ao contrário, cada vez que falamos de causa, há sempre algo de anticonceitual, de indefinido. As fases da Lua são a causa das marés. Quanto a isso, é claro, sabemos nesse momento que a palavra causa está bem empregada. Ou ainda, os miasmas são a causa da febre. Isso também não quer dizer nada. Há um buraco e algo que vem oscilar no intervalo. Em suma, olha aqui, e a frase clássica também, só existe causa para o que manca. Só existe causa para o que manca. E aqui temos uma nota que eu vou ler para vocês. Ce qui cloche, o que claudica. Aí o que eu estava dizendo a vocês sobre a questão do termo manque, mancar e falta. Diz o tradutor, preferimos às vezes o verbo mancar pela possibilidade dos jogos fônicos que Lacan vai oferecer no trato de seu texto. Lacan e as suas homofonias, né, seus jogos de palavras, às vezes impossíveis de traduzir. Né? Não ponto a ponto, mas como oportunidade de fazer funcionar a tradução no mesmo âmbito deste deslizamento fônico. Assim, o manquer, a manque, no jogo da falta e falha, essencial ao pensamento lacaniano e freudiano, nos darão outras oportunidades que ao francês não se oferecem, em troca de tantas outras que ao brasileiro não se apresenta. Que bom. É só uma questão de tradução que perde um pouco o sentido, né, desses jogos de palavras. Aqui ele está falando que só existe causa para o que manca, para o que claudica, mas la que manque, ce qui cloche, que ele fala. Aquilo que claudica, aquilo que manca. Aquilo que é da ordem do inesperado. E aí cabe dizer a outra famosa, o sujeito que o inconsciente só aparece por mancadas. Ele nos abre por mancadas, né? O inconsciente
Ele abre e fecha, e ele se abre nessas mancadas, né? Nessas claudicações, vamos dizer assim. Ok? Muito bem. O inconsciente freudiano é nesse ponto que eu tento fazer vocês visarem por aproximação, que ele se situa nesse ponto em que, entre a causa e o que ela afeta, há sempre claudicação. Deixa eu ver a nota 6 aqui. Aí, ó. Clocherie. O verbo mancar aqui não daria certo. Bom, mas enfim, deixa eu falar. Vejam aí que é exatamente o que eu havia falado. O inconsciente nos abre por mancadas, né? Então, veja, fazer vocês visarem por aproximação que ele se situa nesse ponto em que, entre a causa e o que ela afeta, há sempre claudicação. O importante não é que o inconsciente determina a neurose. Quanto a isso, Freud fez de bom grado o gesto pilático de lavar as mãos. Aqui está fazendo referência a Pôncio Pilatos, né? Lacan e suas referências religiosas. Freud fez de bom grado o gesto pilático de lavar as mãos. Mais dia, menos dia, vão achar talvez alguma coisa, determinantes humorais, pouco importa, para ele dar na mesma. Pois o inconsciente nos mostra a ânsia por onde a neurose se conforma a um real. Real que bem pode, ele sim, não ser determinado. Deixa eu só terminar essa parte aqui e já dou a palavra. Vou repetir aí, vocês marcam, quem gosta de marcar, quem gosta de fazer citação. Pois o inconsciente nos mostra a ânsia. Lembra que em ânsia é o intervalo entre o que não existe e o que está prestes a existir. Né? Por onde a neurose se conforma a um real. Real que bem pode, ele sim, não ser determinado. Real que não tem causa. Não tem causalidade. Nessa ânsia, alguma coisa acontece. Essa ânsia, uma vez cozida sua boca, estará curada a neurose? Essa parte eu acho importantíssima. Antes de mais nada, a questão está sempre aberta. Só que a neurose se torna outra coisa. Às vezes, simples enfermidade, cicatriz, como diz Freud. Não cicatriz da neurose, mas cicatriz do inconsciente. Olha que interessante essa metáfora. Essa topologia não a estou arrumando muito cientificamente para vocês, porque não tenho tempo. Estou entrando direto nela. E creio que vocês poderão sentir-se guiados pelos termos que introduzo quando forem aos textos de Freud. Vejam de onde ele parte, de a etiologia das neuroses, e o que é que ele acha no buraco, na fenda, na ânsia característica da causa, algo que é da ordem do não realizado. É muito rica essa metáfora da cicatriz. Cicatriz do inconsciente. Cicatriz do inconsciente. Algo da ordem do não realizado. Algo que está num buraco. Algo que está na fenda. Algo que está na ânsia característica da causa da neurose. Então, veja, uma vez cozida essa cicatriz, uma vez cozida, que está escrito, essa ânsia, uma vez cozida sua boca, estará curada a neurose? Não. Tratar a causa e tratar o efeito. Aqui a gente pode ter várias interpretações. Vou tratar o efeito, não a causa. Vou tratar o sintoma,
né? Aqui eu poderia já entrar na crítica à psicologia do ego e o que estavam fazendo, etc, etc. Mas eu leio dessa forma, né? É a mesma questão de você colocar rótulos, até mesmo para a estrutura, né? Ah, fulano é perverso, ah, fulano é histérico, ah, fulano é neurótico, ah, fulano é isso. E não ver as outras camadas disso aí. Como coloca o Alexandre, o inconsciente é um conceito folhado. São várias camadas. Um conceito com várias camadas que abre e fecha. E inconsciente abre e fecha. Quando ele abre na sessão, é aí que você tem que trabalhar. Quando o inconsciente abre na sessão, naquele blá, 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 naquela fala vazia, que ela vai... Aí que você tem que trabalhar. É aí que você tem que fazer a intervenção. É aí que você tem que trabalhar com o seu bisturi. Ou fazer o corte e depois fazer a sutura, porque deixar aberto também é meio maldade. É você chacoalhar com a mão e acariciar com a outra. Como disse uma analisanda do Lacan, naquele rendezvous avec Lacan, né? O encontro com Lacan. Lacan chacoalhava com a mão e alisava com a outra. E acariciava com a outra. Então, marquem essa parte aí, esse parágrafo. É algo que está na ordem do não realizado. Isso é o inconsciente. Algo que abre e fecha, algo que está aí nessa ânsia, algo que está direcionado para um real não determinado. Muito bem, quem pediu a palavra pode falar, Léo. Empolguei. Essa passagem realmente é muito esclarecedora e eu pensei muito na questão da psicose, né? Em relação a essa, tanto em relação à cicatriz, né? Surgiram muitas perguntas, né? Pensar essa cicatriz na psicose, esse espaço de abrir e fechar, né? O Lacan traz, né? Inconsciente a céu aberto, né? Na psicose, o inconsciente está a céu aberto. Perceba que o quão é doloroso para o psicótico esse espaço de intervalo curtíssimo, né? Curtíssimo. Essa experiência de abertura que se dá de forma assim muito intensa, né? Ele falando da neurose, eu pensei na psicose, né? A psicose tem todo um manejo diferenciado, né? Sim, não, claro. Está, essa questão da técnica, da secretaria, né, da interpretação, são coisas que mudam, né, no tratamento da psicose. Mas tudo que ele me falou aqui, eu pensei muito na questão da psicose, né? E é o que o Alexandre fala, né? Dessa dimensão de dialeto, né? De território. Claro que são territórios um pouco distantes, mas... Eu me lembrei de um caso aqui agora, que foi num seminário sobre essa lição aqui, com o Starnino. E aí, bom, isso aí não tem problema contar, não tem nome, não tem nada, estava com uma paciente, só para falarmos como que esse inconsciente abre, né, e ele aparece aí no que vacila, vamos dizer assim, no que claudica. E aí ela fez uma referência que ela estava se sentindo como uma personagem do filme do Tarantino, Kill Bill, né? E aí tem uma cena no Kill Bill, onde ela é enterrada viva, a personagem lá da Uma Thurman, e ela vai cavando para cima, para sair da cova, né? Aí ela pegou e falou que ela se sentia como aquela personagem que estava cavando para baixo. Aí a pontuação do analista foi, mas no filme ela cava para cima. Por que você está cavando para baixo? Você está se afundando mais no seu problema. Não no seu problema, não com essa palavra, né? Mas foi uma pontuação assim
que foi usado como exemplo disso que claudica, que aparece num tropeço. Porque ela sabia que no filme a personagem cavava para cima. Por que ela falou que está cavando para baixo? Eu me sinto como aquela personagem, estou cavando para baixo. Então veja onde o inconsciente aparece. Veja onde você pode começar a pontuar. Né? Você trabalhar essa questão do inconsciente quanto essa produção sincrônica, né? Que ela no nível de quem fala. Isso que eu estava dizendo, a questão da fala, ferramenta essencial, a fala, e não esse inconsciente substancializado, romantizado, que é o que ele vai falar daqui a pouquinho, né? Quando ele cita a famosa frase que o inconsciente não é o lugar das divindades da noite, né? Esse inconsciente, enquanto uma produção sincrônica, que vai se manifestar, está se manifestando aqui agora. Nós temos 3 inconscientes funcionando aqui. Mais um dos que as pessoas que estão assistindo. Então, e às vezes é muito fácil culpar o inconsciente. A culpa é do meu inconsciente. É mais fácil você culpar uma instância que você não sabe o que é do que se responsabilizar por isso. Né? O Forbes é que brinca muito assim, né? Ele fala assim, tem gente que acha que anda com o inconsciente numa gaiolinha, amarrada assim, fechadinho, e agora você fica aí. Não, agora você pode vir. Não é bem por aí. Né? E o inconsciente, tem hora que ele dá umas rasteiras na gente que é complicado, né? Os atos falhos aí, os atos falhos nunca são falhos, há controvérsias, mas tem hora que ele aparece onde ele não deve, né? Justamente onde ele não deve, causando aí alguns embaraços. Eu vou terminar esse item 2 aqui, eu acho que foi... Vou deixar o item 3 para o encontro que vem, apesar dele ser pequenininho, né? Que aí nós vamos ter que trabalhar o Signorelli, e aí sugiro que, se vocês não conhecem o caso do Signorelli, é um ato falho do Freud, está lá no Psicopatologia da Vida Cotidiana, onde ele esquece o nome do pintor, né? E depois eu deixo a indicação para vocês. Né? Aqui ele cita o dicionário Lalande, que é um dicionário da língua francesa. O próprio termo Lalangue saiu de um ato falho. O Lacan chamou o dicionário de Lalangue, e é Lalande. Né? Aí ele usou esse ato falho dele para poder nomear essa lalação, né? Enquanto a pessoa não fala, lê, né? Então, é o inconsciente que constrói, né? Muito bem. Então, essa página, tanto a 30 quanto a 31, eu acho de uma riqueza muito grande para ser lida, relida, interpretada, mastigada, né? Quanto a essa questão do inconsciente. Agora, deixa eu seguir aqui. Bom, tá. Repetindo, então. Algo que é da ordem do não realizado. Fala-se de recusa. É ir depressa demais nessa matéria. Aliás, há algum tempo, quando se fala em recusa, não se sabe mais do que se está falando. Tá vendo? Isso são marcas da oralidade do discurso. Talvez num texto isso poderia ser cortado. Mas, olha, o inconsciente, primeiro, se manifesta para nós como algo que fica em espera na área. Eu diria algo de não nascido. Outra frase aí riquíssima. Que o recalque derrame ali alguma coisa, isso não é de se estranhar. É a relação da fazedora de anjos com os limbos. Poético isso aí, né? Então, o inconsciente se manifesta como algo que fica em espera, olha aí, como em espera na área. Né? Algo de não nascido.
Essa dimensão, seguramente, deve ser evocada num registro que não é nada de irreal, nem de desreal, mas de não realizado. Né? Escutem com atenção, não é nada de irreal, nem de desreal, mas de não realizado. Nunca é sem perigo que se faz remexer algo nessa zona de larvas. E talvez seja mesmo a posição do analista, se ele a ocupa de verdade, dever ser sitiado, quero dizer, realmente, por aqueles em quem ele evocou esse mundo de larvas sem ter podido sempre trazê-las à luz. Olha que rico isso. Olha que rico isso. Ó. Nunca é sem perigo que se faz remexer algo nessa zona de larvas, que é o inconsciente. Zona perigosa, zona de larvas. E talvez seja mesmo a posição do analista, e veja, se ele a ocupa de verdade, né, dever ser sitiado, quero dizer, realmente, por aqueles em quem ele evocou esse mundo de larvas, sem ter podido sempre trazê-las à luz. Se você vai remexer nisso aí, que se responsabilize por isso, né? Nem todo discurso é aqui inofensivo. O discurso mesmo que pude manter esses 10 anos encontra nisso alguns desses efeitos. Não é à toa que, mesmo num discurso público, se visem os sujeitos e que se os toque naquilo que Freud chama o umbigo dos sonhos, escreve ele, para lhe designar, em último termo, o centro incógnito, que não é mesmo outra coisa como o próprio umbigo anatômico que o representa, senão essa ânsia de que falamos. O umbigo dos sonhos é a parte que não dá mais, né? Perigo do discurso público, no que ele se dirige justamente ao mais próximo. Nietzsche sabia que um certo tipo de discurso só pode dirigir-se ao mais longínquo. Perigo do discurso público, no que ele se dirige justamente ao mais próximo. A bem dizer, essa dimensão do inconsciente que eu evoco estava esquecida, como Freud havia previsto perfeitamente bem. O inconsciente se havia refechado sobre sua mensagem graças aos cuidados desses ativos ortopedeutas em que se tornaram os analistas da segunda e da terceira geração, que se dedicam, no que psicologizando a teoria psicanalítica, a suturar essa ânsia. Aqui é uma crítica rasgada, ortopedeuta. Então, estão curando as cicatrizes do inconsciente, ortopedeuta, né, colocando de forma normal. E aí vai a crítica, né, aos pós-freudianos. Ele está chamando aqui os analistas da segunda geração de ortopedeutas. Vocês conseguem perceber a força que é isso aí? Vou até ler de novo essa frase, essa parte eu gosto bastante. A bem dizer, essa dimensão do inconsciente que eu evoco estava esquecida, como Freud havia previsto perfeitamente bem. O inconsciente se havia refechado sobre sua mensagem, graças aos cuidados desses ativos ortopedeutas em que se tornaram os analistas da segunda e da terceira geração, que se dedicam, no que psicologizando a teoria psicanalítica, a suturar essa ânsia. Ele acabou de falar que essa ânsia não pode ser suturada, isso tem que ser aberto.
que é um ortopedeuta mesmo? Conserta osso. Ah, tá. Ortopedeuta que conserta osso. Você coloca a coisa no lugar, de volta, faz a cicatriz. Orto. Né? Engessadores. Né? Vejam isso. Fechou muito bem toda essa parte que ele foi explicando aí. Essa questão da cicatriz, essa questão do abre e fecha, essa questão do inconsciente que pulsa, né? A cicatriz do inconsciente. Então, o ortopedeuta estava... Quando você quebra um osso, você não fica assim, para ele poder se juntar de novo, se unir de novo ao que era. Aí está uma crítica. Vejam, olha, no que psicologizando a teoria psicanalítica. Se um dia vocês precisarem escrever alguma coisa das críticas de Lacan à psicologia do ego, ou qualquer coisa, podem citar esse trecho aí, que isso aí é batata. Fora tem vários, né? Mas esse aí... Me Então lembrei aí... Desculpa te interromper, eu me lembrei aqui de um termo, não sei de quem é, que é a questão do osso da análise. Né? É do Millet. Me lembro. É do Millet. O osso da análise é o umbigo aí, é onde não vai mais. É onde não dá mais. É onde não dá mais. O osso, esse é importante. Você vai... É tipo... o Alexandre uma vez fez uma analogia com o touro do Picasso, a questão do sintoma. Tem a figura do touro, The Bull, de Picasso, aí ele vai, né, só fazendo... desfazendo a forma, né, até que fica só o contorno. Né? Esse contorno aí não se mexe. É a estrutura. Né? Aí nós vamos ter a estrutura do sujeito e a estrutura no sujeito. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não sair rotulando tudo e a todos. Né? Porque aí existem outros fatores, né? As próprias estruturas, elas vamos usar um termo assim, não é muito adequado, não, mas elas circulam, né? Não é que a pessoa só tem aquela estrutura. Né? Então, aí o Lacan termina dizendo: podem crer que eu mesmo, eu não a reabro jamais sem precaução. Ele não reabre a Iância sem precaução. Muito bem. Eu vou deixar, então, como eu planejei, o item 3 para o próximo encontro. Se vocês já puderem dar uma lida aí, ajuda bastante. Né? E podemos até dar uma olhada no Signorelli, né, a questão do ato falho do Signorelli, que é o inconsciente aí, um bom exemplo. Né? O Signorelli é interessante. Agora, tem o xiste do familionário é que eu não consigo achar graça. Tudo bem. O xiste não tem muita graça quando é traduzido. Então, ficamos aqui. Léo, obrigado pela presença. Miriam, presença aí, quietinha. Boa noite. Espero que tenha sido produtivo e Sim. pensativo. Né? Tem tópicos que a gente não pode ir com muito dedo, achando que é simples, porque realmente, né, requer algum trabalho. Né? E lembrando a clássica, o inconsciente não é um conceito, o inconsciente é uma experiência. Sim. O inconsciente não é um conceito. Deixo vocês aí com esse pensamento final. Tá bom? Tá bom. Até a próxima, então. Boa noite. Qualquer coisa, estamos aí no grupo. Léo, um abração. Valeu, até Gustavo. amanhã, né? Amanhã vocês estão no... Amanhã nós temos All-Star, né? Muito bem. Então, até a próxima, meus caríssimos. Amanhã tchau. Tem o quê? Não, porque tem o grupo do Mal-Estar na Civilização, que eu estou fazendo pela SPO. Tá. Não é o nosso, não, né? Não, aquele... Não, acho que... Não sei, eu não sei qual que é que você está... Eu vejo lá, eu mando lá no grupo. Tá bom. Beijo do Magro. Beijo, tchau. Tchau.